Bom dia novamente. Hoje a gente já teve uma gravação, um vídeo, né, que eu soltei para vocês. Então assim, hoje a gente na aula passada de irrigação nós terminamos o tópico referente a evapotranspiração, né, que eu falei para vocês que era a parte que cabia, né, a respeito da planta e do ambiente, no caso, que cerca a planta, que, vamos dizer, vai influenciar diretamente no consumo de água. Então, na verdade, eu vim hoje propor algumas atividades para vocês, e essas atividades que eu vou propor para vocês, de alguma forma eu vou estar cobrando elas, certo? Porque eu vou passar algumas atividades que tem muito a ver com justamente essas pesquisas que eu vou pedir para vocês efetuarem, certo? Então, assim, passando para o que eu quero trabalhar, vejam, eu estou aqui com vocês no site do IMET, né? O site do IMET tem várias portas, várias janelas aqui, que tem uma série de aplicações, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos dizer, na apresentação, você tem como é que é o tempo, né? Você tem várias janelas que tem aqui capitais, regiões, regiões mesoclimáticas, valores extremos, sensação térmica, tudo isso é mostrado nesse aspecto de tempo, que tempo é algo que é de momento, né? O que está acontecendo na cidade tal, com qual intensidade, se Araguaína, se Colinas, se São Paulo, como é que está a situação de momento. E o clima é algo que é analisado, né, ao longo do tempo, né? Então aqui é o que a gente chama de normais climatológicas. O que é uma normal climatológica? Uma normal climatológica é aquilo que é analisado ao longo do tempo. Professor, de quanto tempo? 200 mil anos, 400 mil anos? Não. Pelo menos uma normal climatológica, para ela ter confiabilidade, ela tem que ter pelo menos 30 anos, informações de 30 anos. Então, aqui, por exemplo, no Tocantins, são poucas estações que têm informações de mais de 30 anos, certo? Não são todas. Palmas, por exemplo, acho que não tem 30 anos ainda de informações. Agora, Porto tem, Porto Nacional tem, Gurupi tem, eu acho que também Araguaína também tem, e Pedro Afonso também tem. Então, essas são, vamos dizer, eu citei poucas cidades aí. Colinas, nós, por exemplo, nós temos a nossa estação ali de 2016, né? Então, tem poucos dados ainda de informação, a gente não tem como quantificar a normal climatológica dessa nossa região, certo? Então, aqui nós temos vários indicativos ou vários mecanismos, né, de tomada de decisão, né? Eu já falei para vocês que quando a gente tem acesso à informação, a gente fica mais fácil da gente tomar várias decisões. Então, assim, aqui eu estou só mostrando para vocês algumas coisas que eu vou solicitar para vocês depois. Certo, aqui vocês têm a parte de clima, né, que é justamente a análise desses dados ao longo do tempo. Aqui você tem a agrometeorologia, aqui é onde a gente, vamos dizer, o que a gente mais pode utilizar. É o que a gente tem os balanços hídricos, né, os balanços hídricos de cultivo, os balanço hídrico sequencial, mapas de boletim agrometeorológico, índice para pecuária, por exemplo, quem é da pecuária e quem gosta de pecuária, tem o índice de conforto animal, você pode ver qual a diferença. Eu acho que eu já coloquei isso em construções rurais, eu já mostrei para vocês quais as diferenças que existem para cada região. E aqui é uma coisa que eu queria que vocês já de cara, eu não sei se vai funcionar, se vai abrir outro link aqui, mas vamos lá ver o que acontece. Bom, aqui você tem uma das coisas que é o produto da nossa aula de hoje, que vai ser o que eu quero que vocês venham a utilizar, certo? Isso aqui já é eu acredito que eu já mostrei para vocês já também, certo? Então, esse livro aqui, certo? De agrometeorologia dos cultivos, acho que inclusive até já pedi para vocês baixarem, se eu não me engano.
Então, vocês vão lá e vão baixar esse livro é gratuito, certo? Você consegue baixar a versão digital dele aqui, faz o download, e aí vocês vão ter, para muitas culturas, né, vocês vão ter as características que vão influenciar nela, aqui ó, principais características do cultivo e sua finologia, condicionantes agrometeorológicas da produtividade, né, que é a disponibilidade hídrica, temperatura, radiação solar, fotoperíodo, vento e eventos adversos, granizo, tal. Tudo que pode influenciar na cultura com relação a esses elementos climáticos, esses fatores climáticos que podem justamente prejudicar a cultura, certo? Então, beleza. Então, uma das coisas que eu quero que vocês façam, se vocês não tiverem baixado ainda, eu quero que vocês baixem esse livro aqui para vocês utilizarem. Lembrando que eu vou fazer perguntas a respeito desse livro, principalmente, algumas culturas de interesse justamente do Tocantins, certo? Algumas culturas de interesse do Tocantins, eu vou fazer alguns questionamentos para vocês que tem a ver justamente com a nossa disciplina de irrigação e drenagem, certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, próximo, muito bem, vamos a outra coisa que eu quero para vocês, é só para vocês verem também, essa aqui é aplicações também, projetos de índice de queimadas, né? O que acontece nessa época do ano que está chovendo, a gente vai ter um baixo índice de queimadas, né? Os satélites vão lá, detecta pontos quentes e aí ele faz uma distribuição, né? Quem tiver curiosidade de ver também, faz uma detecção lá desses pontos quentes e indica, ou das temperaturas que estão mais altas, é assim, uma relação que é existente entre temperatura alta e umidade relativa baixa. Essa relação de umidade relativa baixa e temperatura alta, ela dá vamos dizer, um índice de propensão a queimadas maior, ou seja, ali tem um risco maior de se ter uma queimada, que tem um fogo ali, né? Então, em determinadas épocas do ano, onde se detecta essa condição, essa junção dessa condição, então aí eles passam um mapinha dizendo que ali tem um risco grande de incêndio, certo? Aqui são os satélites, né? Esse aqui não é muito pra gente. Estações de dados. Isso daqui já é a segunda etapa do nosso trabalho, né? Que eu vou, no final de tudo, eu vou solicitar um trabalhinho para vocês também, certo? Então você tem os dados meteorológicos, certo? Dados em gráficos, né? Dados de estações meteorológicas. Vocês vão pesquisar aqui nesse link, certo? Nessa aba aqui, vocês vão pesquisar como é que vocês vão solicitar dados. Eu quero que, por um acaso, vocês entrem aqui e procurem solicitação de dados históricos. Eu quero que você, das estações que existem aqui no Tocantins, certo? Que tem mais de 30 anos, eu quero que vocês solicitem os dados. Ah, professor, isso é muito difícil. Não é difícil não. Você vai criar um usuário, né? Você vai chegar aqui em algum desses, eu não vou dizer qual é, vocês que vão atrás, certo? Vocês vão buscar essa informação, e vão solicitar esses dados. E aí eles vão mandar para vocês um arquivo que tem esses dados, e aí depois que a gente tiver esse arquivo, aí nós vamos brincar com eles de algumas coisas, certo? E essas brincadeiras a gente vai fazer associadas justamente com o nosso amiguinho aqui, o nosso livro digital que nós vamos ter, certo? Então, aqui vocês, logicamente, eu já mostrei para vocês também como é que se faz, mas eu quero que vocês descubram como é que vocês vão solicitar. Tem várias estações e vocês vão pegar dados históricos e vão solicitar essas informações, certo? Aqui, informações, agendar visita, tal, isso aqui já não é tanto
o foco do nosso, vamos voltar lá pro principal, certo? Vamos lá, voltar. Bom, beleza. Aqui, né, como eu já mostrei para vocês, a gente pode colocar, vamos colocar Colinas Tocantins, só para vocês terem uma ideia também. E aqui você tem os próximos dias, vamos ver se vai, vai continuar aqui, deixa eu ver, isso, beleza. Então, aí você pergunta assim, professor, eu sou um técnico agrícola, como é que eu vou fazer planejamento, como é que eu vou fazer, como é que eu sei o que vai acontecer? Então, as informações estão aí. Por exemplo, você tem informações de previsão de até 5 dias. Existem empresas, né, que fazem previsões de até 15 dias e de até 30 dias. Mas isso é um serviço pago, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Climatempo, uma empresa que eu trabalhei há uns tempos atrás, não foi a Climatempo no caso, né? Solicitou que um tipo de serviço, né, que é justamente previsibilidade, né, de chuvas, justamente para me adequar qual seria o melhor momento de plantio. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, se eu for escolher um dia aqui, né, que geralmente a gente não planta com chuva, né, mas a gente planta pós-chuva. Se eu estou falando de cultura de sequeiro, por exemplo, no caso específico da empresa que eu trabalhei, a gente estava falando, a gente fazia de plantio de eucalipto. Então, tipo, eu precisava saber qual o dia que ia chover, a probabilidade de chuva, para justamente após a chuva eu plantar, porque tinha que ter justamente essa consonância, eu tinha que ter a chuva, acontecer a chuva para poder plantar. Se plantar no seco, a planta provavelmente não se desenvolveria. Ou então, se eu plantasse no outro dia, tinha que chover, porque senão a planta ia morrer, né? Então, tinha essas coisas. Então, nessa condição, você consegue enxergar aqui quais são os dias que vão ter propensão de chuva. Então, nós já estamos numa fase do ano que o período de chuvas vai diminuindo, a quantidade de chuva vai diminuindo, nós já estamos praticamente em abril, e de abril para frente, maio diminui mais a chuva, e junho já quase não tem, julho já seca, agosto, setembro, aí vocês já sabem como é que funciona. Então, o que essas informações dizem para a gente, às vezes é uma coisa decisiva, né? Por exemplo, pela manhã não vai chover, ótimo, a galera vai trabalhar, e aí quando for de tarde à noite vai chover, então vai ser bom para a muda pega, certo? Então, esse tipo de informação, esse tipo de coisa é de muita importância para quem trabalha com agricultura. Quem trabalha com agricultura antigamente olhava para o tempo, olhava para o sol, olhava o vento, tinha um xamã, um pajé, um negócio lá que dizia, eu acho que vai chover. Não, aqui a gente não precisa, nos tempos de hoje a gente não precisa fazer isso. A gente pode fazer a utilização dos mecanismos de informação que são disponíveis. No caso, o Climatempo, o IMET, né? Tudo isso são mecanismos que a gente tem disposição, estão à nossa disposição para a gente utilizar, né? Então, beleza. Falamos aqui, tal. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente essa parte aqui que tem a ver com a agrometeorologia, né? Com os balanços hídricos, né? O balanço hídrico, ele é uma utilização que é feita, né? O balanço hídrico é uma utilização que é feita justamente para mostrar como funciona, como normalmente acontece os períodos de chuva, de recarga do solo, essas condições que são inerentes a uma determinada parte da nossa atuação. No caso, nós estamos no Tocantins. Então, quais são as condições mais próximas, né? O que é que pode ocorrer no Tocantins? Então, vamos lá ver aqui, ó. Selecionar aqui o estado do Tocantins,
estado do Tocantins, tal. Aí nós temos várias regiões. Então, nós temos aqui Taguatinga, nós temos Porto Nacional, nós temos Peixe, Pedro Afonso, Paraná. Eu não conheço essa cidade aqui do Tocantins, nunca tinha ouvido falar. Então, tem essas regiões. Uma região que é mais próxima aqui é a nossa, Pedro Afonso. Vamos olhar aqui como é que acontece o balanço hídrico nessa região, nessa cidade, né? Que pode ser uma região de influência nossa. Então, vocês veem aqui nessa primeira parte aqui do gráfico, né, do balanço hídrico, que nesse período aqui do ano, que vai de janeiro, fevereiro, março e abril, que a gente acabou de comentar, né, é o período que você tem um excedente de água, certo? Você tem um excedente aqui, isso aqui está dizendo, essa parte em azul, está dizendo que a gente tem água sobrando, ou seja, essa água, o solo está totalmente preenchido, vamos dizer, aquela capacidade de retenção do solo está totalmente preenchida, certo? Quando chega maio, junho, julho, agosto, setembro, eu tenho um período que eu tenho déficit hídrico, certo? Vamos dizer, o que eu consumo, o que eu estou consumindo é mais do que tem retido, ou mais que está entrando, certo? Então, vocês veem aqui que tem uma parte aqui em amarelo, né, que vamos dizer que o solo tinha de reserva, só que foi retirado, né? E aí, vamos dizer, não ficou equivalente, ou seja, eu tenho o maior consumo do que tem de reserva dentro do solo. Aqui, a partir de outubro, novembro, eu já começo a ter a reposição. Então, eu tenho reposições, certo? E aí, ao final de novembro, dezembro, aí eu já tenho excedente novamente. Então, eu tenho reposição daquilo que estava faltando, e aí agora eu já tenho. Mas nesse período aqui, ó, esse período que vai de abril, mais ou menos final de abril, início de maio, até setembro, eu tenho déficit hídrico. O que quer dizer isso aqui? É onde entra o nosso período de irrigação, certo? Então, esse é o nosso período onde a irrigação trabalha, professor, aqui, primordialmente aqui, certo? Professor, ela trabalha aqui, nessas outras áreas aqui também? Pode ocorrer, como eu já falei para vocês. Não necessariamente a gente tem, nos períodos onde a gente tem excedente, quer dizer que a planta recebe a água na sua plenitude. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos ainda no período que tem excedente, certo? Mas a planta, como eu falei para vocês, vamos dizer que eu tenha esse copo aqui que representa a minha demanda hídrica diária. Então, eu tenho, vamos dizer, eu posso esperar a chuva, né? Posso esperar a chuva abastecer meu copo. Mas se eu ficar com esse copo aqui aberto durante 2 dias, será que eu consumindo, será que ela vai repor nesses dias que estão hoje? Ontem não choveu, antes de ontem não choveu, então vai secar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir numa torneira ou num bebedouro e encher o meu copo, certo? Se eu não consigo encher, se eu não encher esse copo todo dia, provavelmente daqui a 2 dias eu vou estar desmaiando, desidratado, né? Do mesmo jeito é a planta, não vai produzir. Isso eu já falei para vocês em algumas aulas que isso acontece, né? Então, quando a gente está falando de irrigação, a gente está falando justamente disso, de complementar, de fazer com que a água que tem aqui, a gente possa efetivamente fazer uso dela diariamente, porque a planta necessita de água todo dia para os processos biológicos, assim como a gente também precisa de água todo dia para fazer ou ter o nosso processo biológico funcionar, né? Beleza. Então, vocês têm aqui também a questão do armazenamento. Isso aqui também vai de janeiro a fevereiro. Então, o armazenamento ele é completo nesse período aqui do ano, né? De janeiro, fevereiro, março e abril, final de abril aqui já cai. E aí, esse armazenamento representa o armazenamento do solo, né? Então, onde está azulzinho aqui é porque está abastecido. Quando não tem, está aqui em vermelho, está dizendo quando baixa, né, o abastecimento do solo, que é o reservatório, aí até quando que baixa esses valores,
é isso? Em termos de volume de reserva dentro do solo. Então, outra coisa que eu queria colocar para vocês era isso aqui também, né, que vamos dizer, serve justamente para a gente fazer ter uma previsibilidade do que vai ocorrer durante o determinados períodos do ano. Então, por exemplo, eu sou um técnico agrícola que estou indo morar, vamos dizer agora que vocês foram contratados por uma empresa que é do Ceará, certo? É do Ceará. Então vamos lá. Então vamos ver como é que é lá no Ceará. Eu conheço pouco o Ceará e tal, então eu tenho aqui várias regiões. Nós temos a região de Barbalha, que é no sul do Ceará, Campos Sales também, Crateús, aqui já no extremo leste do Ceará, Guaramiranga, pronto, Guaramiranga vamos dizer, não é exatamente a cidade que eu nasci, mas é uma cidade, não, mas ela não vai representar o que é o Ceará, né, na sua maioria. Nós vamos então para o centro do Ceará, que é Quixeramobim. Quixeramobim é o centro geográfico do Ceará. Se você cortar o Ceará de ponta a ponta, de lado a lado, você vai ter que, bem no centro, você vai ter Quixeramobim. Então, isso aqui é Quixeramobim, certo? Então, você tem o balanço climático da região do Ceará. Então, para vocês dizer, professor, então quer dizer que lá no Ceará precisa irrigar o ano todo? Tá aí o gráfico para mostrar para vocês. Isso aqui é o que representa, né, o que vai representar o Ceará, né? Vamos dizer, bem no centro do Ceará, você vê que ao longo do ano você só tem um período, que é de março a abril, que não representa nem excedente, representa só recarga. Esse ano, graças a Deus, choveu bastante lá no Ceará, e aí, graças a Deus, vocês estão vendo aqui as séries, né? 31 a 60, né? E de 60 a 90, né? Então, isso aqui ele fez duas séries por questão de dados. Ele tem, vamos dizer, dados de 30 anos aqui, e ele tem de dados de 30 anos aqui também. Então, para mostrar mais ou menos a diferença de uma série normal para outra série normal, certo? Então, aqui para vocês analisarem, qual é a hora que eu não vou precisar irrigar? Provavelmente, e não totalmente, abril e maio, que você vai ter alguma condição de não utilizar totalmente sua irrigação, porque no restante do ano, provavelmente você vai ter que usar todo a sua capacidade de irrigação, beleza? Beleza, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que vocês foram também contratados lá para, vamos dizer aqui, para uma região melhorzinha aqui, que a gente pode, vocês foram contratados lá para o Rio Grande do Sul. Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul, certo? Vamos ver uma cidade aqui, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, não sei, não, Lagoa Vermelha, eu não conheço muito bem o Rio Grande do Sul, Santa Maria, pronto, Santa Maria, olha que beleza, então você tem uma distribuição, já nessas regiões você tem uma distribuição mais homogênea, né, de chuvas, né? Então você tem aqui em situações, professor, então a gente não irriga, não quer dizer isso. Em determinadas situações pode ser que a gente necessite irrigar, mas eles, no caso aqui, ele tem poucos vácuos de necessidade de irrigação. Tem aqui de janeiro a fevereiro, novembro, dezembro, esses são os pequenos vácuos que tem de irrigação. No restante do ano, existe um equilíbrio muito grande com relação ao balanço hídrico, né? Vamos dizer, a sobra de água é bastante aqui nesse período. Então nós temos aqui, nessa situação, um excedente na maior parte do ano. Pouco tem déficit, pouco tem retirada, pouco tem reposição, você só tem condição de excedente na maioria do tempo, né? E vamos dar mais uma viajada aqui, só para a gente complementar. Nós já vamos lá para Pernambuco.
Agora nós vamos para outro extremo de novo, Pernambuco também. Vamos para Petrolina. Então, Petrolina é assim. Petrolina também, assim como o Ceará, aliás, consegue ser um pouco pior que o Ceará, mas isso isso eu coloquei Petrolina especificamente para a gente analisar a seguinte coisa. Quando a gente está falando de Petrolina, você lembra do polo produtivo, né? Petrolina é um polo produtivo do Brasil, certo? Com relação a frutas, principalmente uva, manga, várias outras frutas também é um polo de produção. E aí você tem, lá em Petrolina, você tem essa condição. Em nenhuma época do ano você tem abastecimento, exceto um pouquinho aqui, né? Diminui o déficit aqui em março, teve uma diminuição do déficit de déficit hídrico, certo? E aí essa condição aqui de déficit hídrico não quer dizer que isso suplementa toda a necessidade da planta. Então, todo o ano de Petrolina, ele é necessário de irrigação. Ah, professor, isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim, porém, em determinadas culturas, né, dada a condição climatológica de Petrolina, você tem um controle maior. Por exemplo, você tem lá no Rio Grande do Sul, você pode ter uma chuva, pode ter uma condição climática, pode ter uma geada, pode ter um monte de coisa. Lá em Petrolina você sabe que isso não vai ocorrer. Por isso que hoje, no Brasil, existe muita uva sendo exportada para fora do Brasil, porque justamente você tem um controle maior desses elementos climáticos. O controle quer dizer o quê? Você sabe, é uma certeza de que não vai chover, que não vai ter geada, que não vai ter nada que vai alterar a condição da planta. Algumas plantas, elas são muito sensíveis às mudanças climáticas, né? Se você sabe que um lugar não vai ter, então essa condição, ela vai ser uma condição favorável. Sendo uma condição favorável para isso, então, poxa, se eu tiver água, lá eles têm o São Francisco passando do lado, né? Água à vontade, então eu posso pegar, o solo de lá não é muito bom, mas eu posso pegar e melhorar ele, a condição de solo, adubação, matéria orgânica, e aí eu consigo ter um solo que vai me dar respostas para essas culturas. E eu tenho um controle climatológico, certo? Então, isso daqui é o que eu queria mostrar também para vocês. Eu acho que eu já tem outro mecanismo aqui também, tem um balanço hídrico de produtividade, mas eu acho que isso já é o suficiente, certo? Outra coisa que é interessante para vocês analisarem, o IMET disponibiliza esses boletins climáticos mensais. Ele faz uma análise, né, do como vai ser, geralmente triênios ou mês em si. Isso também é interessante também. É uma interessante leitura para quem, por exemplo, tem curiosidade de saber como é que, se você, por exemplo, você é um técnico, você gerencia uma fazenda, você quer saber como é que vai ser o seu vamos dizer, o seu período chuvoso ou o seu período de produção, você analisa, senta e vê se você pode produzir mais ou se vai ter queda de produtividade em relação a esses boletins agroclimatológicos, né? Então você vai ver, você vai analisar a lei, analisar e ver o que pode acontecer, se está dentro do previsto ou se não está previsto, se vai ter oscilações com relação ao clima, certo? Então, galera, que primordialmente eu queria mostrar isso, eu queria que vocês não deixassem de baixar o livro e nem buscar os dados do Tocantins. Vocês vão procurar, encontram uma estação que tenha esses dados disponíveis e aí vocês vão solicitar, vocês vão fazer um protocolo lá, você faz um cadastrozinho. Eu não vou ensinar como é que faz, aqui o passo a passo, vocês é que vão fazer isso. E a partir de amanhã eu vou passar algumas coisas para vocês me darem respostas, certo? A partir da solicitação dos dados, beleza? Então, era isso que eu tinha a mostrar por hoje. E aí, quando for aula que vem, que já é amanhã, aí eu já vou passar para vocês alguns conteúdos para a gente trabalhar em cima deles, beleza? É isso aí, não deixe, eu quero que vocês assistam os vídeos, ou pelo menos
vão lá, comentem, né, que eu estou vendo baixa visualização dos vídeos. Então, é sinal que se eu tenho a turma e toda essa turma tem 40 alunos e eu estou lá, só tem 20 visualizações, então alguém não está assistindo o vídeo. Então, o que vai contar para mim agora, como presença, como justamente o comentário da pessoa no vídeo. Faz um comentário e aí, pelo menos um comentário, né? Porque isso também não diz que você assistiu a aula toda. Mas lembrem, vocês vão ser cobrados com tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, por mais que a gente esteja à distância, o compromisso tem que ser o mesmo, certo? O compromisso tem que ser o mesmo, certo? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, estou com muita saudade de todos. Grande abraço, viu?